Está começando Movimenta Cast, podcast semanal do CREFIT 1. Sejam muito bem-vindos ao Movimenta Cast, o podcast semanal do CREFIT 1. E nessa edição vamos falar sobre os tratamentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais que podem ser utilizados nos casos da pós-Covid e como os dois profissionais atuam e podem auxiliar os pacientes nessa condição. O novo coronavírus é, sem dúvida, a maior emergência sanitária em mais de 100 anos, mas profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm se deparando com outro desafio: reabilitar quem venceu a Covid-19, principalmente em sua versão mais grave. Quando é necessário acionar um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional? O processo é rápido ou lento e gradual? Para responder a essas e muitas outras perguntas, vamos conversar com a fisioterapeuta Jaime Leal, diretora de Atenção à Saúde de Campina Grande, e com a terapeuta ocupacional Ieda Batista, que atua no SER da cidade paraibana do Conde. Doutora Jaime, seja muito bem-vinda ao Movimenta Cast. Muito obrigada ao CREFIT pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouco da importância da fisioterapia em algo tão importante como o Covid. Tomou proporção mundial, né? Onde hoje nós podemos ver mais uma vez a importância da fisioterapia e a sua contribuição na reabilitação da vida de tantas pessoas que foram acometidas por esse vírus. É um imenso prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Doutora Ieda, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Cumprimento a todos que estão ouvindo, né, esse podcast. Gostaria de agradecer ao CREFIT, né, pelo convite, a gente poder compartilhar, né, um pouco das experiências, né, e como a terapia ocupacional pode contribuir nesse processo, né, de tratamento do pós-Covid, né, de pessoas que venceram mais uma etapa, né, e agora reaprendendo a viver novamente. Maravilha, muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença. Como já é bem sabido, a Covid-19, ela atinge diversos órgãos, né? Então também é esperado que as sequelas também sejam as mais variadas. O novo coronavírus, que na realidade o termo científico dele é o SARS-CoV-2, né? Tem essa característica de se comportar de maneiras diferentes para cada pessoa, né? Por isso eu pergunto, no caso para a doutora Jaime, o que isso leva em conta no tratamento fisioterapêutico pós-Covid? Nós temos, como você bem falou, nós temos as diversas sequelas, tanto daqueles pacientes que eles conseguem ter uma recuperação mais rápida, como também aqueles pacientes que são mais afetados pelo vírus. Cada indivíduo, ele responde de uma forma diferente, porém, existem aqueles que apresentam algumas comorbidades e esses provavelmente têm uma sequela um pouco mais severa, mas não significa que mesmo tendo algum tipo de comorbidade, principalmente alguma patologia respiratória, esse paciente não venha a ter um ótimo resultado na sua reabilitação. A reabilitação é imprescindível e de forma imediata. O paciente recebendo alta, após a sua alta hospitalar, ele deve procurar algum serviço de reabilitação para que essa reabilitação seja o mais precoce possível. Mas você falou no serviço de reabilitação. Hoje, como é que está o SUS, né, já que a grande maioria dos nossos pacientes eles vão ter que recorrer ao SUS, evidentemente. O SUS está pronto para ajudar esses pacientes nessa reabilitação? Hoje nós temos alguns serviços no Brasil, vários serviços de reabilitação, onde são serviços que estão, sim, preparados para receber esse público. Logo, nós sabemos que existem outras patologias que também requerem uma atenção especial, mas hoje nós temos no Brasil vários centros de reabilitação que são voltados para a reabilitação no geral, que esses pacientes podem estar buscando. Nós temos diversos no nosso país, como também nós temos em alguns municípios, como por exemplo Campina Grande, nós abrimos um centro de reabilitação específico para pós-Covid, onde tem uma equipe multidisciplinar que está acompanhando, que faz o acompanhamento longitudinal desse paciente. Esse atendimento é como um todo, tendo em vista que não é importante
apenas a fisioterapia ou apenas a terapia ocupacional, mas tantos outros profissionais são de extrema importância estarem realizando esse acompanhamento. Alguns sofrem por diversas sequelas neurológicas, psicológicas, que realmente existe essa importância desse acompanhamento multidisciplinar. Foi excelente você ter falado na questão das sequelas neurológicas, porque eu já ia realmente abordar a doutora Ieda com relação a isso aí. E, doutora Ieda, esses pacientes que passaram pelo vírus e apresentam essas alterações neurológicas, digamos, déficit de memória, como é que a terapia ocupacional pode auxiliar esses pacientes? É bem importante falar, né, desse tópico, porque tem observado muito relatos, né, queixas de memória. E isso repercute diretamente no cotidiano das pessoas, como, por exemplo, atividades que eram corriqueiras, né, cotidianas, como, por exemplo, a questão do cozinhar, né, esquecer que o fogo está ligado, ou também a questão de, durante uma atividade, esquecer a sequência ou o que estava fazendo anteriormente, né? Isso compromete muito a questão da funcionalidade dessas pessoas. Então, readaptando a rotina, porque as pessoas também relatam que estão tendo dificuldade de manter a sua vida como era antes. A sua rotina está desestruturada, né? Nós trabalhamos a estruturação da rotina e também de treino cognitivo, para que essa pessoa consiga executar as suas atividades o mais rápido possível. E essa questão nos leva a outra coisa, porque digamos que seja, por exemplo, o idoso passou por isso aí, está com esses problemas neurológicos, começa a se sentir mal, porque não consegue ter o mesmo desempenho que tinha antes, então isso já começa a afetar também a saúde mental dele, né? Então já pode acarretar uma depressão ou algum outro quadro que não está diretamente ligado à Covid. Na minha experiência, né, com alguns pacientes, eu tenho observado que tem muita questão da insegurança e medo na realização de algumas atividades. Como, por exemplo, paciente que passou muito tempo em UTI e aí teve toda aquela questão de fraqueza, né, de fadiga, e aí tem medo de voltar a realizar determinada atividade, como, por exemplo, a alimentação, que é tão importante. Eu não vou segurar a colher porque minha mão treme e pode deixar cair. Isso gera uma certa frustração nele. Uhum. Então, assim, tem toda a questão de insegurança. Eu tenho medo de sentar porque pode faltar ar, posso ter aquela sensação que eu tive antes. E aí acaba dificultando muito a questão da funcionalidade dele, justamente pelo medo, pela insegurança, né? E isso é também um desafio que a gente encontra no nosso dia a dia, enquanto profissional, né? Também podemos atuar. Sem contar também que a gente pode contar com outros profissionais, como o psicólogo pode estar dando um apoio, suporte, assim como quando consegue realizar essas atividades, quando supera isso e consegue realizar, é uma satisfação, né? Justamente a família toda se envolve, né? Fica alegre pelo esse passo, né, que foi dado, justamente por causa disso. Cada conquista é um motivo de alegria. Cada pequena coisa, segurar uma colher, às vezes pra gente parece algo mínimo. simples. Algo simples, mas para uma pessoa que passou um certo período em uma UTI, que está com fraqueza muscular, que passou um tempo sem pegar uma colher e levar uma fruta à boca, para ele é de grande importância, sabe? E quando volta a fazer isso, todos os profissionais, a família, ficam bem contentes. São essas pequenas, grandes vitórias, né, que vão também na recuperação, na verdade. Doutora Geime, com relação ao atendimento fisioterapêutico pós-Covid, propriamente dito, claro que cada caso é um caso, né? O paciente pode apresentar diversas patologias que vão necessitar da atuação do fisioterapeuta. Mas há um protocolo a ser seguido e que pode ser adaptado dependendo de cada paciente. As duas principais vertentes relacionadas à fisioterapia quanto à reabilitação pós-Covid, o restabelecimento, né, do seu condicionamento físico, como a gente sabe que por maioria das vezes tem pacientes que passam por muitos dias hospitalizados, onde ele não realiza praticamente nenhuma atividade física, então a fraqueza muscular ela é consequência de todo esse tempo de hospitalização. Então, esse condicionamento físico, ele precisa ser melhorado. É algo que é trabalhado diariamente, constantemente. Essa melhora da condição física mesmo, fortalecimento muscular, como também a sua capacidade cardiorrespiratória, que ela é
diretamente afetada, principalmente se o paciente é submetido à ventilação mecânica. Então, esses pacientes precisam, sim, de uma recuperação, precisa melhorar a sua capacidade pulmonar e precisa desse acompanhamento mesmo, de fortalecimento. Você falou sobre a questão física. Um fisioterapeuta tem condições de realizar essa reabilitação na casa do paciente, em um atendimento domiciliar, ou é necessário que esse paciente vá até uma clínica, um local mais especializado, onde ele disponha de equipamentos para fazer esse serviço? Nós temos diversas realidades, né? Tem aqueles pacientes e também aqueles profissionais que têm determinados equipamentos que podem, sim, ser executados no seu ambiente domiciliar, que a fisioterapia ela pode ser feita home care, tem uma perda significativa nos seus resultados, mas também se é um profissional ou um paciente que não, no seu domicílio ele não tem uma estrutura adequada, que o profissional não consiga realizar as atividades, é importante que esse paciente possa buscar algum serviço de reabilitação mais próximo da sua casa, para que assim possa ser feito, mas não impede de ser realizado em casa. Nós temos aquelas situações em que os pacientes estão muito debilitados ainda, estão inseguros de sair da sua casa, de ir para algum lugar, algum serviço, onde com medo de aglomeração, que está com a imunidade baixa, para não se expor. Então, esses pacientes podem sim ser atendidos nos domicílios, sem nenhum problema. Doutora, segura aí um pouquinho, que a gente vai dar uma pausa, é bem rapidinho, e na volta nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que a senhora entende muito bem sobre AVD e AIVD. Segura aí um pouquinho, vamos agora falar as notícias do nosso regional, no Crefito 1 em 1 minuto. Crefito em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. Desde o ano de 2013, o Crefito 1 luta pela criação do curso de terapia ocupacional no estado do Rio Grande do Norte. Como um projeto político-pedagógico da graduação é antigo, foi necessário criar uma comissão para atualizar o documento que visa criar o curso de TO na Faculdade de Ciências de Saúde do Trairi, FACISA, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e localizado na cidade de Santa Cruz. Concluindo essa atualização, o próximo passo será obter um código de curso junto ao MEC e, após isso, o curso de terapia ocupacional poderá ser disponibilizado na faculdade. Crefito em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. Muito bem, estamos de volta com o MovimentaCast, o podcast do Crefito 1. E só relembrando, o tema dessa edição é o tratamento fisioterapêutico e terapêutico ocupacional no pós-Covid. No bloco anterior, eu disse para a doutora Ieda esperar um pouquinho só, que nós íamos falar agora sobre AVDs e AIVDs, né, que são dois temas importantíssimos dentro da terapia ocupacional. Então, doutora, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os que não conhecem, os que não sabem do que se trata essas duas siglas, o que elas têm a ver com a TO e como estão ligadas aos problemas da pós-Covid. AVD significa atividades de vida diária e AIVD significa atividades instrumentais de vida diária. As AVDs estão relacionadas ao autocuidado, que seria o ato de cuidar do próprio corpo. Dentro dessas atividades encontramos a higiene pessoal, vestir, despir, alimentar-se, andar, transferir-se, como por exemplo sair da cama, ir para a cadeira. E as atividades instrumentais de vida diária, AIVD, elas dão apoio à vida cotidiana dentro de casa e na comunidade, assim como comunicação também. Eu vou dar alguns exemplos. Preparar a refeição, cuidar de crianças e animais, gerenciar medicamentos, fazer compras, acessar meios de transporte, lidar com o dinheiro, finanças, fazer uso de celulares, computadores. E essas atividades normalmente demandam interações mais complexas do que as atividades de vida diária. E afinal, o que é que AVD e AIVD têm a ver com o pós-Covid? Algumas pessoas
pessoas, elas podem apresentar a sua funcionalidade prejudicada em decorrência das sequelas geradas pelo vírus ou pelo contexto de hospitalização, dependendo do caso. Algumas alterações cognitivas, elas podem trazer impacto significativo na realização das AIVDs, como, por exemplo, no gerenciamento do lar, no gerenciamento de medicamento de outras pessoas e até mesmo nos seus próprios medicamentos, na dificuldade de estruturar sua rotina, que antes realizava normalmente, conseguia realizar todas as suas atividades no seu dia, estruturar, e agora não mais. Outras implicações podem acontecer, a citar o comprometimento das atividades de vida diária, especialmente em longos casos longos períodos, né, de hospitalização, onde teve que passar pela UTI, fez uso de bloqueadores neuromusculares, né, e teve um longo período de imobilidade, que pode gerar fraqueza muscular, dificuldade na coordenação motora, entre outros componentes podem estar sendo prejudicados. E aí acaba interferindo, né, no se alimentar, no vestir, despir, no se transferir da cama para a cadeira. Então, assim, pode ter prejudicado as atividades de vida diária e instrumentais de vida diária, a COVID-19. E o terapeuta ocupacional, ele vai poder contribuir nesse processo de reabilitação e atuar no resgate da funcionalidade dessa pessoa. Especificamente nesse caso aí, de reorganizar essa rotina, de fazer todo esse trabalho, o terapeuta ocupacional, qual é a frequência que ele tem que ir até a residência do paciente? Uma vez por semana só é suficiente? 2, 3? Ou isso depende de cada caso? Depende de cada caso, depende de cada pessoa, das demandas. Algumas pessoas necessitam que vá 2 vezes por semana. Outras demandam que vá apenas 1 vez por semana. Isso varia muito de acordo com a demanda de cada paciente. Por exemplo, atendo pacientes que a demanda é unicamente cognitiva, que apresentam um compreendimento cognitivo. Outros já têm a demanda física, comprometimento físico. E aí precisa, às vezes, algumas vezes mais, para que seja mais intensificado esse tratamento. Aí vai variar de cada pessoa para pessoa, né? Ninguém é igual, e aí as demandas também, né? Também são diferentes. E eu já vou dar a demanda aqui para a doutora Geimei. Doutora, no bloco anterior você falou um pouco sobre os tratamentos fisioterapêuticos, atividades que podem ser realizadas no pós-Covid, mas com o advento da pandemia, todas as sequelas que os pacientes dos casos mais graves apresentam. Um profissional de fisioterapia, ele precisou se atualizar ou ele buscar algum novo conhecimento para que ele pudesse atuar de uma forma mais eficiente na reabilitação desses pacientes? No caso de pacientes hospitalizados, o profissional fisioterapeuta, ele necessitou, sim, vamos dizer, dessa reciclagem, dessa prática realmente, tivesse um conhecimento maior com ventiladores mecânicos. No caso dos pacientes de pós-Covid, todo fisioterapeuta ele tem essa capacidade de reabilitação. Uhum. Ele já é preparado na academia para isso. Mas é claro que essa capacitação, essa especialização, ela faz parte da rotina de um profissional, de qualquer profissional. Sempre é necessário que ele esteja se atualizando, fazendo cursos, esteja colocando em prática novos recursos. Mas todo profissional de saúde, quando ele conclui seu curso, ele já está preparado para a atuação. Doutora Ieda, a mesma pergunta que eu fiz à doutora Geimei, eu passo para você. E o profissional de terapia ocupacional, como é que ele se viu diante desse cenário de pós-Covid? Quais foram os desafios que eles encontraram? Acredito que todo profissional teve que se capacitar, teve que conhecer sobre o que é o Covid, como isso afeta. Todo profissional realmente também, quando sai da graduação, somos reabilitadores. Então, é capacitado para reabilitar, mas às vezes a gente precisa conhecer mais, de forma específica, aquilo que está atingindo aquela população. Você entender um pouco mais, né, a doença em si. Isso. Fazer cursos, entender como é essa manifestação, como é que a gente pode estar atuando nisso.
além de algumas capacitações, como, por exemplo, de utilização de EPI, alguns a gente incrementou paramentação, desparamentação, porque quando a gente entra na casa de uma pessoa, a gente tem todo um cuidado. Você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Você não vai uma pessoa que não sabe, não se cuida em relação à Covid, que não usa equipamentos super importante. Que não usa super importante isso que você está falando. Porque tem realmente os profissionais precisaram se adequar mesmo a essa realidade, principalmente aqueles que atendem home care, que anteriormente tinham esses cuidados, mas não com tanta proporção. E eles precisaram realmente se adequar a essa nova realidade, para que dessa forma pudessem manter os seus atendimentos domiciliares. Da forma mais segura possível. Exato. Como, por exemplo, usar máscara, quando chegar, lavar a mão, né? Quando sair, lavar a mão, ter esse cuidado, utilizar as máscaras adequadas para o atendimento. É toda uma reformulação. Antes era só a máscara cirúrgica, né? Agora não, agora é a N95, que protege mais. Então, capote, propé, luva, tudo. E toda aquela questão de desparamentação. Então, todo mundo precisou ter esses cuidados e alguns treinamentos em relação a isso. Porque a gente está entrando na casa de uma pessoa, né? Um mundo. Cada casa é um mundo, cada família é um mundo. Então, a gente precisa estar preparado para lidar com essas questões. Maravilha! Aqui a conversa está excelente, está muito interessante, muito esclarecedora. Mas, infelizmente, nós chegamos ao nosso tempo. Eu gostaria muito de agradecer a presença das nossas convidadas, da doutora Geimê, da doutora Ieda. Espero contar com a presença de vocês em outras edições do nosso podcast. O convite já está feito. E, doutora Geimê, por favor, suas considerações finais. Nossa, como é importante esse momento. Falar um pouco da importância da nossa categoria profissional para algo tão importante mundialmente, não é? Algo nunca vivido anteriormente. E sendo os profissionais responsáveis por estar trazendo qualidade de vida para essas pessoas, estar trazendo motivação em continuar vivendo, isso é muito importante. Quero agradecer imensamente ao CREFIT pelo convite, coloco-me à disposição para outras vezes. Foi um bate-papo muito legal e espero contribuir muito mais sempre que possível. Doutora Ieda, a senhora agora. Gostaria de agradecer, né, por esse espaço, para a gente conversar. Passou muito rápido o tempo. É verdade, rapidinho. Rapidinho, porque a conversa estava boa. Eu gostaria só de salientar, né, a importância do trabalho conjunto entre as profissões, do quanto fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutrição, a enfermagem, como a gente pode trabalhar junto desses pacientes a nível domiciliar também. Grande importância de estar junto mesmo, de compartilhar, articular nossas condutas para o bem do paciente. Também gostaria de deixar aqui um pouco sobre a terapia ocupacional, como esse tratamento pode favorecer esses pacientes, utilizando as nossas técnicas, utilizando os nossos recursos em prol da maior independência e autonomia dessas pessoas e, consequentemente, bem-estar e a qualidade de vida. Foi muito bom conversar com vocês, com a colega Geimê. Foi uma conversa muito produtiva, né? Agradecer aos colegas, né, por esse momento tão prazeroso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E muito obrigado a você, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, por nos ouvir até aqui. Voltamos a nos encontrar na próxima semana. Fique ligado no próximo MovimentaCast. Continue a nos acompanhar em nossas redes sociais, no nosso site, para ficar por dentro de tudo o que acontece no CREFIT 1. Muito obrigado e até a próxima semana. Você acabou de ouvir o MovimentaCast, o podcast semanal do CREFIT 1. Para dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato conosco. comunicação@crefit1.org.br